Entrou? Te Sim, apresenta aí rapidão qual é o teu nome, tua idade, de onde você é. tá. Eu sou Rafael Lobo. Estudei na UCEBOL, em Santa Cruz de la Sierra, né? E tenho 33 anos e sou aqui de Macapá, Amapá. Você está agora em Amapá, Eu tô agora em Macapá. Macapá. A pessoa Macapá. que não sabe. Você foi para Bolívia em que ano você foi para Bolívia? Eu fui para Bolívia em janeiro de 2011. 2011. Eu também, né? A gente passou algumas Aham, matérias juntos, né? Alguma verdade. teologia imunda, um negócio assim. Aham. E aí, Rafael, Bolívia, como é que você fazia como é que você se virava? Quem te ajudava? Como foi o início lá na Bolívia? Eu cheguei a ter na Bolívia para pagar minha faculdade até 3 empregos ao mesmo tempo. É, cheguei Onde a eram? Onde eram? Eu cheguei a trabalhar na Dona Bolívia, que é Mateus, né? Mateus Picanha, que era o mais conhecido Lembro. na época. Na época não tinha tanto Lembro. lugar para comer, né? Ali. Aham. Eu cheguei a trabalhar na Gansa Desnuda, que era uma loja de decoração e papel de parede. E Uhum. cheguei a trabalhar na Dona Yara Calhaú, que Dona Yara Calhaú era a parte de eventos. Tudo que fosse evento, festa de aniversários, cumpleaños, essas coisas, eu estava por lá metido. Deixa eu te Também perguntar, me ajudou muito. você tinha 3 empregos e ainda tinha que estudar. Ainda tinha que estudar. Semana E de como é? prova, semana de prova eu dormia 2 horas por dia, né? Chegava, às vezes eu dormia muito na aula de teologia, por causa que como a minha família tem uma base cristã, então eu colocava Deus é amor para todas as respostas. Como era o teu horário dos 3 trabalhos e para ir para a faculdade também? Eu montava meus horários na faculdade intercalado. Então, como à noite não tinha aula, então com a Dona Bolívia eu trabalhava à noite. Eu faltava nos cultos e pedia ajuda para meus amigos para me dar os papelzinhos. Quem tivesse papelzinho a mais ou pudesse me arranjar os papelzinhos do culto, também me Entendi. ajudava. Então, no horário do culto, eu estava trabalhando com a de papel de parede, com a gança desnuda. E no outro horário que eu tinha livre de alguma outra aula, eu ia fazer a parte de decoração. Eu ajudava a carregar um móvel, alguma coisa, e parte de festa era fim de semana. Por que que você quis ir para a Bolívia fazer medicina? Por causa que eu já trabalhava no hospital como assistente técnico administrativo aqui em Macapá, junto com a minha sobrinha. E eu vi o descaso com a população em geral em relação à área da saúde. Então, quando eu fui conversar com os pacientes, eles sempre falavam que precisava de ajuda de alguma forma na parte de saúde física, espiritual, mental. Eles queriam ajuda, estavam pedindo por isso. Então, Quando você foi para lá, você sabia que ia ter que se virar ou você foi com a família ajudando e depois você teve que não. se virar? Como é que foi? Na verdade, minha família também que não me escute, mas na verdade foi assim. Eu venho de uma família de mais de 16 irmãos. São muitos. Eu conheço mais ou menos uns 16, mas são mais. Então, cada um disse que ia ajudar com valor, mas chegou na hora, por N motivos, né? Muita confusão na família, acabou não dando certo. Então, só quem ficou me ajudando foi uma irmã, que acho até que tu conheceu ela em Holanda, né? E meu pai, que já é uma pessoa, ele está com 93 anos, está chegando amanhã do interior. A gente vai fazer uma Ele festinha não sabe que você surpresa. está em Macapá. Ele não sabe que eu cheguei. A gente está fazendo uma festinha surpresa para ele. Tá. E com certeza ele vai ficar muito feliz em me ver, né? Falei para ele que ia Sim. estar. Eu falei para ele, eu prometi que eu só ia voltar daí dessa Bolívia com esse bendito diploma. E você Deu pegou o certo. diploma agora, o diploma já está aí contigo. Já está aqui comigo. Legalizado, pelo amor de Deus. Legalizado pelo ar, é Tá tudo bom. certinho. Em 2011, você vivia com quanto mais ou menos? Pode falar isso sem problema? Pode. Em 2011, da ajuda dos meus pais, do meu pai com a minha irmã, dava em torno de 400 a 500 reais. Não era um valor fixo, porque às vezes ela podia mandar um pouco mais, às vezes um pouco menos. E depois disso, os salários que Dona Bolívia me pagava, os restos era praticamente tudo diária. Então dava em Uhum. torno de uns 2 mil bolivianos de diária. Então acho que eu vivia ao total com uns 3 mil bolivianos. Você trabalhou desde o início, né? Desde o início, desde o primeiro semestre. Mas os meus amigos também aí na Bolívia, eu fiz mais que amigos, eu fiz parente, irmão, né? Porque tem meu irmão Christian, que eu gosto muito dele, é como se fosse um irmão de verdade, o Um Thiago. grandão branco, esse daí. Esse mesmo.
Tá. A família dele me ajudou demais. Teve aluno da UCEBOL que colocou carta de apoio com dinheiro dentro da minha mochila, Olha, falando que eu ia conseguir, que ia dar certo. Teve aluno que pagou a minha mensalidade na faculdade sem eu saber. Eu vim descobrir porque eu também trabalhei para o CEBOL. Eu trabalhei na parte informativa como beca estudantil, 7 bolivianos a hora. Aí eu entendi. trabalhei na informação. Então, como eu trabalhei na informação, eu fui pesquisar quem pagou a minha mensalidade, né? Até dar um beijo para ela, foi a Fátima. Ela pagou minha Olha, mensalidade do Fátima quarto, ajudou muito. acho que do quarto semestre. As pessoas me perguntam muito se é possível trabalhar e estudar ao mesmo tempo. E tu é a prova viva disso, né? 3 trabalhos e ainda estudando e se virando desde o início. Fala um É, pouquinho poss- para esse povo aí. é, é bem cansativo. A pessoa tem que estar ciente que ela não vai ter vida social, por causa que eu deixei de. Todos os meus companheiros me convidavam para aniversário, churrasco. Eu nunca podia ir. Às vezes bate aquela tristeza, mas a pessoa tem que ter a noção do que ela foi fazer, do desejo dela, do objetivo. E tem que. Eu escrevi, muitas vezes eu escrevi na parede do meu quarto, eu escrevia: estou fazendo isso pela minha família, vou ajudar a minha família. Então, toda vez que eu me sentia triste ou alguma coisa do tipo, eu olhava para aquele papel e falava: não, é um sacrifício agora, mas futuramente eu vou colher os frutos, né? E graças a Deus hoje eu cheguei aqui, voltei para minha cidade, a gente já foi, acho que eu vou voltar até mais gordo, porque eu já fui com uns 3 churrascos, né? Então, Arrasou muito, viu? eu tô podendo Você curtir arrasou com a minha demais. família muito. Muito, muito, muito. Já já é difícil, a vida aí já é muito difícil. A gente tendo todo um amparo assim, e ainda mais quando você tem que lutar mesmo e correr atrás, senão não vai acontecer. Quando você tem que fazer acontecer mesmo. Você tá de parabéns mesmo, sério. Real. Obrigado. Eu queria agradecer Deixa, muito para os pode falar. alunos da UCEBOL, para todo mundo que me ajudou de alguma forma, nem que seja através de orações. Porque o pessoal ali mesmo, quem vai para lá, a gente cria outra família, de verdade. Queria agradecer para todo mundo aí da UCEBOL, que o pessoal foi 10 comigo. E as férias? Como eram as férias? Tem férias no meio do A- ano e férias no final do ano. E aí? Sim. A primeira férias que você passou lá. A primeira férias que eu passei lá, eu lembro que eu passei trabalhando. O Dona Bolívia, ela também, o pai dela é dono de uma loja de confecção. Eu fiquei trabalhando, juntando dinheiro para o próximo semestre. Porque todos os brasileiros iam para sua cidade de origem e lá só fica mesmo os bolivianos. Então eu fiz muita amizade com os bolivianos e tinha que ficar lá. Os meus vizinhos do condomínio também, os bolivianos, sabiam que eu estava trabalhando, então eles eram super agradáveis. Digamos. Sempre teve um Natal que foram fazer uma serenata para mim em casa, os bolivianos, porque eles sabiam que eu estava longe da família e longe de tudo. Então eles levaram, cada um levou um prato de alguma coisa preparado e cantaram uma serenata para mim. Foi muito Pois legal, um é, momento muito você falou emocionante. de você falou de data comemorativa agora, Natal e Réveillon, né? Aham. Sozinho você não ficava, né? Não, com os vizinhos e os amigos sempre. Entendi. O mais difícil era aniversário, né? Mas a gente sempre dava um jeito. Tá. E é bom E aí ressaltar que na época que a gente chegou não tinha o WhatsApp, né? não existia WhatsApp, era tudo na cabine telefônica, saco. E a gente ficava correndo atrás da cabine mais barata, que tinha um minuto mais barato, não sei o que, mal coisa. Seu aniversário é quando? Dia 3 de maio. 3 de maio. Então sempre você tava meio que em aula, né? Sim. Tá. O E aí pessoal da faculdade também sempre fazia alguma coisinha, né? você ficou mais ou menos quanto tempo assim sem voltar pro Brasil mesmo, assim? Mas Sem, vol o exato. Sei, pode falar. sem voltar na minha cidade em si, né? Porque muitas vezes eu ia na fronteira. Aqui em Macapá mesmo, eu acho que exato, eu vim a última vez em 2012 para 2013, por causa que o pessoal da UCEBOL fez uma coleta para mim viver meu pai. Na época que ele estava um pouquinho enfermo, meio doentinho, então o pessoal fez uma coleta e me deu. Você encontrou muitos anjos por aí pelo caminho da Bolívia, né? Muitos, muitos, muitos.
Muita gente boa mesmo, porque as coisas que você tá contando eu não fazia nem ideia. Sério mesmo. Estão perguntando aqui como eu fiz no internato, para pagar meu internato. Conta, No pode meu, falar. o Thiago está perguntando, no internato como você fez para pagar? O meu internato eu fiz pela clínica Bilbao, era US$ 100, mas nessa época Deus já tinha mandado um super mega anjo, eu chamo de minha mãe, que é a mãe do Christian. A mãe do Christian me ajudou, ela pagou meu internato e para me pagar ela depois, conforme eu fosse tendo dinheiro e tendo tempo de trabalhar. Então, ela também me ajudou bastante. Christian também, eu recebi muita ajuda, questão também de aluguel. Então, eu tive muitas ajudas, mas eu também trabalhei bastante. Cadê esse diploma? O diploma eu deixei com a minha irmã, porque eu fiquei morrendo Tá. de medo. Mas, eu Fala tenho, pra ela eu tomar tive, cuidado com esse diploma, que se cair uma gota de água em cima disso, derrete, assim, ó. Não tem noção. eu tenho esse aqui, ó, Esse daí é o quê? A carteirinha médica? Eu não a tenho essa, carteirinha, não. a carteirinha médica. Essa aqui é a nova que está fazendo lá no Ministério da Saúde em La Paz. Eu só tenho aquela imunda de plástico, lenta. Aquela que parece papelão. Essa mesmo, plastificada na fotocopiadora, na Rangel. É desse Horrível. jeito. Como eu terminei Uhum. recentemente, como eu terminei recente, eu peguei todas as documentações que eu podia e vim esperar o bendito edital que todo mundo está esperando, do Mais Médico, né? Como eu tenho 33, eu tô ansioso esperando que saia logo o edital e eu possa ser chamado. A outra opção é o Revalida, Você mas tem ainda a não. idade a seu favor, né? Eu não tava nem pensando nisso, mas é É. verdade. Então, o Revalida ainda não tem data específica. E a Não. UFMT, o UFMT eu estou juntando dinheiro também ainda para pagar os documentos que faltam. Você já assistiu o vídeo da UFMT que eu soltei hoje no YouTube? Já, já, eu dei uma olhada. Você viu Mas quanto que acontece tem que que eu, pagar para aquela UFMT? Você fez o grado quando? eu fiz o grado em fevereiro Fevereiro agora desse ano. E aí você tava desse lá ano. só esperando, tirando documentação. Isso. Ajeitando tudo para vir embora. Porque Ó, tava com problema o Rejap, que não estava saindo. Ah, o da carteirinha, né? Aham. Deixa eu te falar, o Marcos Wesley perguntou qual foi a maior dificuldade que você teve em tudo isso e do que mais você se arrepende pelo que passou na Bolívia. Vai lá. Eu acho que minha maior dificuldade foi eu conseguir conciliar o tempo. O que eu mais me arrependo, o que eu mais me arrependo não, eu gostaria de ter escolhido um outro lugar para fazer meu internato. Não é um arrependimento assim tão grande, mas eu queria ter escolhido outro lugar para fazer meu internato. Por causa que, devido ao meu ser uma clínica, eu aproveitei os tempos livres também para fazer alguns trabalhos, eu não tive tanta prática na parte cirúrgica. Mas na parte clínica eu tive bastante coisa. Eu gostaria de ter feito mais cesáreas, parto normal, eu fiz pouco. Eu fiz mais na minha província do que no internato em si. Você fez a província onde? Eu fiz em São Matias, Rede Ange Sandoval e Assunção de la Frontera. Você fez Ascensão em de la 3 Frontera lugares? em dois. Por causa que Ascensão, eu tinha que ir para Ascensão de la Frontera, mas acontece que lá não tinha internet, mas eles pagavam. Isso aí é até uma dica para quem for fazer, tá? Ascensão te paga moradia e alimentação. Então, para Ó, mim, foi o ideal. Mas não tem internet, não tem televisão, não tem. Tem horários que falta muita luz. Me picou uma aranha caranguejeira no braço, me picou um escorpião, me picou até uma abelha de noite, que ninguém sabe de onde surgiu. hein? Que Mas eu loucura. gostei, foi muito massa. Deixa eu te perguntar. Você então pegou algumas documentações, o diploma principal, mas faltam Sim. ainda outras, Falta para o FMT, os planos globais e a nominata. como incentivo para quem pensa em desistir ou que ainda quer continuar. Eu acho que é isso. Tá. Primeira coisa, quando você começar, coloca na cabeça que desistir não é uma opção. Não olha para trás, fala, eu vou entrar no curso e não vou desistir. Não importa o que aconteça, se você reprovar, você pode fazer matéria de verão, matéria de inverno.
Não importa, você tem que dar, você vai buscar uma solução. Não pense no problema em si. Pense na solução. O problema existe? Existe. O que que eu posso fazer para solucionar? Somente isso. Se você colocar isso na sua vida, não tem nada que você não possa fazer. Como dizia meu pai, a única coisa que a gente não soluciona é a morte, mas até isso os médicos a gente fica tentando solucionar todo dia. Oi, voltou. Voltou? Voltou. Tá. Desculpa cortar aí, deu um problema aqui. Pode continuar, termina o que você estava falando. Então, se você colocar isso na sua vida, nada vai dar errado. As coisas vão ser encaminhadas no momento certo. Se está acontecendo algum problema, alguma coisa, não se preocupe que isso somente é para você terminar no momento que você tem que terminar. Entendeu? Então, não se preocupa se você está atrasado. Ah, eu não estou dando conta das matérias. Tenha calma, respira, organiza seu tempo, que no final vai dar certo. Recebeu alguma proposta para trabalhar no Brasil? Recebi proposta para trabalhar no Brasil. Mas eu não vou arriscar tudo que eu já consegui em prol de status ou condição financeira. Por causa que eu vou esperar, eu tenho fé em Deus que um momento vai sair. Graças a Deus eu já estou na minha casa, então não vou pagar aluguel, nem alimentação, então eu posso esperar tranquilamente. Por quê? Se no Brasil você trabalhar de uma forma ilegal, eu tenho risco de perder meu diploma, de não poder trabalhar. Tem muitas complicações que não dá, que não compensa. Eu, Entendi. não, eu nunca gostei de nada ilegal. Tanto é que em Santa Cruz mesmo vai aparecer sempre muita oportunidade de você fazer coisas ilegais para ganhar dinheiro, para pagar sua faculdade, mas não compensa, não compensa. Tem muitas histórias aí de amigos nossos, brasileiros, que foram para a Bolívia devido ao desespero de não ter nada, né, de falar que não tem nada, foram fazer assalto em joalheria, foram mexer com coisas erradas e, infelizmente, ficaram presos, foram extraditados e não podem nem dar continuidade no curso. De Uhum. verdade. Tem alguma coisa que você queira falar que eu não perguntei ou que ninguém perguntou aí? Pra gente encerrar? Tá. Eu só queria desejar boa sorte aí para todo mundo que está iniciando. Se vocês têm mesmo essa parte na saúde, de cuidar da saúde das pessoas no coração de vocês, não desistam, porque o Brasil precisa muito de médicos, precisa muito de pessoas que se importem com eles. Então, eu quero muito desejar para vocês uma boa sorte, que Deus abençoe e não desistam. Sigam em frente, não importa o que aconteça, é aquilo que o Jacques falou. Sempre vai ter uma solução. Pare, pense, relaxa que vai dar certo. Muito obrigado, viu, Rafael? Mesmo. Agradeço muito a tua presença e tua história inspira. Sério mesmo. Espero que as pessoas que assistiram, que vão assistir ainda, se inspirem na tua história e corram atrás. Amém. Só mais uma coisinha. Você lembra que na nossa turma eram 1.700 pessoas no início? Lembro, lembro. Quantas chegaram ao final, Rafael? Do que eu lembro, acho que chegou em final mais 200 e alguma coisa. Porque ainda continua a gente terminando, porque teve gente que foi embora e voltou. Então Que se teve, atrasou um eu acho, pouquinho também, né? porque teve gente, infelizmente ou felizmente, né, tem gente que por algum problema da vida, problemas até mesmo, teve gente com problema de saúde, que ou foi atropelado, aconteceu alguma coisa, né? Uhum. E não puderam terminar junto com a gente naquela época. Eu mesmo, né? A gente começou junto, tu terminou na minha frente. Mas é isso que eu falei. Não se preocupa, continua, segue em frente, que uma hora você termina. Pra galerinha que tá triste aí, chateada, achando que tá com depressão, tem algum recado, não? Depressão, eu acredito que é um problema sério. Ele tem que buscar. Existe dois casos. Dá uma de médico rapidão aqui, né? Que é Pode a ir. tristeza. A tristeza é muito normal você ter, que a gente fica oscilando entre momentos felizes e tristes. Isso é normal. Você tem que identificar o motivo de por que você está triste. Isso daí é tristeza. Quando é depressão, vem uma tristeza onde você não sabe o porquê. Você simplesmente acordou desanimado e não sabe de nada. Então, o meu conselho para você se agarra na sua família na Bolívia. Converse com seus amigos, converse com as pessoas, diga, olha, eu me sinto assim, eu não me sinto bem, me ajuda, eu quero terminar. Não tenha vergonha de pedir ajuda. É muito melhor você copiar e agarrar exemplos bons do que você se trancar ou se fechar no mundo onde você pode tender ao fracasso.
Então, eu aconselho vocês a se agarrar nos amigos. Não, pode não ser muitos que a gente tem na UCBOL, mas os poucos que tem vão te ajudar a você conseguir concretizar esse momento da sua vida. Então, é isso. Agradeço muito, viu? Obrigadão. Eu também. Agradeço Sucesso muito aí pra vocês aí. ti e depois conta aí nos comentários, sei lá, me conta que eu passo aqui pro povo como foi a chegada do teu pai. Teu Tá pai tem bom. 93 anos, né? 93 anos. Fala devagar que tu tá aí, não chega assim não, tô aqui que ele vai se assustar, o bichinho, tadinho. Ah, o pessoal já falou isso pra mim, eu tô muito ansioso. Tá bom então, beijo, Tá bom? sucesso pra ti. Tchau, Beijo, tchau. tchau, tchau. Tchau, pessoal.